Um minuto. Recording is on. Tá gravando. Um minuto. Deu certo aí agora? Tá dando para ouvir direito? Tá, pastor. Então vamos iniciar. A paz do Senhor para todos, Amém. Tá sim. todas. Nós vamos dar início aqui ao nosso estudo, dando continuidade no livro do Pentateuco. O presbítero Jonathan Leonel, ele iniciou com o livro de Gênesis, e a gente vai observar que na entrada do capítulo 2 aqui, seja, estudar o livro de Êxodo, a gente vai ver na página 60 do livro de Gênesis, que no finalzinho do livro, ele termina mencionando aqui, como diz o nosso livro aqui, no caixão no Egito, não é assim? Parece uma contradição, vamos dizer assim, um paradoxo. Só que isso tudo é um meio de aprendizagem para a gente, sabendo que a devastação que o pecado ele causa no ser humano, ou traz para a humanidade, né? O pecado trouxe a morte. E aqui o livro de José, ele encerra falando de um caixão. Poderia falar de outras coisas, né, mais importantes, mas fala de um caixão. A gente vai observar que o livro de Gênesis é o livro da origem, é o livro que revela a vida, né? Mas no final dele aqui ele mostra José já morto dentro de um caixão, trazendo à memória a morte, né? Para a gente observar que todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus, e o salário do pecado é o quê? A morte. Então a gente tira daqui um aprendizado muito grande. Mas José, ele antes dele morrer, ele ainda continua profetizando. Ele profetiza dizendo que Deus, ele ia levantar uma pessoa que libertaria o povo de Israel do Egito. Deus visitaria o seu povo através de um libertador, até então não revelado ainda. Então, termina o livro de Gênesis, e aí a gente parte para o capítulo de número 2, que é o livro de Êxodo. Eu vi algumas perguntas no WhatsApp, lá o irmã Ilan fez uma pergunta. É até bom fazer uma pergunta antes, Guto, porque pelo menos a gente que muitas das vezes não tem um certo conhecimento, na hora, a gente vai pesquisar, né? É o meio de se prevenir, Ilan, viu? Deus abençoe aí a sua vida. Então, vamos lá para o livro do Êxodo. O que significa essa palavra, Êxodo? Ela é quase idêntica à palavra êxito, né? Mas há uma diferença. Em Êxodo,
Êxodo e êxito. Êxito é uma conquista, é uma vitória, né? A Êxodo já é aqui, como os irmãos já viram, ela significa a saída, né? Que é a partida do povo de Israel. Então, eu acredito que os irmãos já leram várias vezes, não tem muito a que se discutir sobre o significado dessa palavra, mas êxodo significa saída. Então, foi assim chamado, porque registra a poderosa libertação de Israel efetuada por Deus, tirando da escravidão do Egito. Quanto tempo eles ficaram no Egito? 430 4, anos? 3, né? 430. Então, ficaram 430 anos no Egito. Olha só. O estudo desse livro, ele é indispensável, porque une de forma inseparável o Pentateuco. Então, Pentateuco, os irmãos sabem o que é, né? A palavra Pentateuco vem de penta, que foi dado esse nome pela Septuaginta, que quando se usa o termo Septuaginta, está falando, especificando os 72 anciãos de Israel, que compunham o Sinédrio, no caso 72, que a Septuaginta traduziu, a língua original para o grego, o hebraico para o grego. Então, essa tradução é chamada de Septuaginta, fazendo referência aos 70 judeus do Sinédrio, que assim eles compilaram do hebraico para o grego a lei, dando o nome de Pentateuco. O Pentateuco é a mesma coisa que a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Esse nome surge a partir da Septuaginta. Tudo bem? Tem aí tudo ok? Então vamos lá. No livro de Gênesis, lemos acerca do princípio da redenção. No livro de Êxodo, temos a marcha da redenção, ou seja, a saída, né, desse resgate aí, do povo de Israel. Em Gênesis, esta redenção é efetuada através de indivíduos, né, Em Êxodo, é efetuada através de uma nação inteiras. Então, através de Noé, através de Jesus Cristo, a gente vai ver a redenção do homem, através de Cristo no Éden. Nós vamos ver a redenção do homem, a redenção aqui, no caso, é o livramento, é o resgate, é a salvação. É o meio pelo qual Deus usou para libertar o povo da morte, né? Da condenação eterna, do dilúvio. Então, era a questão de unidades, vamos dizer assim. Noé foi salvo. Quantas pessoas foram salvas na época de Noé? 8 pessoas, né? E agora aqui no Êxodo, já é a nação toda que recebe esse livramento. Tem um comentário aqui sobre a ideia central do livro, conforme Maia, ela diz que a ideia central do livro é a redenção por meio do sangue. Então, a gente vai observar aqui, dá para nós entrar no estudo da palavra de Deus. Nós temos aí 40 capítulos, né? E aí o conteúdo do livro, nós vamos ver lá na frente. Então, a mensagem central aqui é que esse livramento, ele foi efetuado através do derramamento do sangue.
fazendo menção lá do Cordeiro. Então, a ideia central, a mensagem central do livro de Êxodo é que o povo foi resgatado através do sangue, tá? Já fazendo alusão aí, referência ao sacrifício de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. O propósito do livro. Qual foi o propósito? Eu acredito que vocês já leram, né? Aqui, de acordo com a nossa lição, foi escrito para que tivéssemos um registro permanente dos atos históricos e redentores de Deus, pelas quais Israel foi liberto do Egito e organizado como uma nação, como sua nação escolhida. Então, o propósito dele ter sido escrito foi para a gente ter um registro histórico dos atos miraculosos de Deus, dos livramentos que Deus ele efetuou em prol do seu povo. Olha só, pelo menos atos divinos. Pelos mesmos atos divinos, também Israel recebeu a revelação escrita. Aí já está falando da lei, né? A exposição geral aqui, no caso, é a visão panorâmica, né? A visão geral. Então, o propósito... Alguém pode ler o propósito de novo aí, por gentileza? Irlan? Foi. Propósito. Foi escrito para que tivéssemos um registro permanente dos atos históricos e redentores de Deus, pelo qual Israel foi liberto do Egito e organizado como a sua nação escolhida. Só? Só um minutinho, Irlan. Vou só dar uma... Vou ver se assim dá certo. Ficou de cabeça para baixo? Não, para mim não está aparecendo nada, não. Eu não estou conseguindo ajeitar aqui o meu celular para me botar o fone. Espera aí, só um minutinho. Perdão, um atrapalho aqui que eu estou tentando... Tu tá usando qual navegador, Guto? É o Chrome, é? É o Chrome. Fica melhor, Já, viu, ok. gente? No Chrome, viu? Para quem não tiver com dificuldade de vídeo, de aparecer a imagem, é melhor no Chrome, né? Eu estou usando ele aqui. Beleza. Então, vamos lá. A visão geral começa com a descrição do sofrimento dos descendentes de Jacó do Egito, a saber, opressão, escravidão, infanticídio. E o livro termina com a presença, o poder e a glória de Deus manifesta no tabernáculo, no meio do seu povo já liberto no deserto. Então, essa é a visão geral, né? Que o livro ele expõe, ele mostra. Ele mostra a escravidão, ele mostra a opressão, mas também ele revela a vitória do seu povo já no deserto, livres, independentes. Amém? Então a gente vai observar essa exposição geral. A data, aproximadamente 1440 anos antes de Cristo, né? Então a gente vai observar aí que o povo
Eles ficaram muito tempo, praticamente quase 5 gerações lá no Egito, né? Mas, de acordo com historiadores, na data de 1440 a.C., eles foram libertos, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão, sobre Israel no mês de Ziv. Então ele faz uma comparação aqui do reinado de Salomão, do início, e do tempo que o povo ele ficou no Egito. Então, aproximadamente, quando foi nesse ano de 1440, o povo de Israel eles sai do Egito. Então vamos aqui para o conteúdo. Então, no livro de Êxodo, nós vamos estudar o cativeiro, o Israel no cativeiro, que vai do capítulo 1 e 2, Israel redimido, que vai do capítulo 1 a 15 a 22, o verso 22, Israel viajando ao Sinai, vai do capítulo 15, 23 a 19, Israel recebendo a lei, já no capítulo 20 a 23, Israel em adoração, do 24 a 40. Israel no cativeiro, capítulo 1 e 2. Vamos lá. Os israelitas multiplicaram-se muito, né? Como diz o verso 7, segundo as promessas de Deus feitas a Abraão, Isaque e Jacó. E aumentaram de tal maneira que, quando saíram do Egito, eram cerca de 600 mil homens. Então, eles chegam no Egito, meus irmãos, eles chegam no Egito com... O hebraico ele vai dizer que chegam no Egito com 75 pessoas. 75 pessoas, eles chegam no Egito, tá? José já estava no Egito, e eles se multiplicam de uma forma espantosa. Por quê? Porque era a promessa que Deus fez a Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver isso, Deus dizendo que a sua descendência seria como a areia que está na margem dos rios ou dos mares, e também como as estrelas que estão nos céus. Isso promessa. E aqui no Egito eles começam a multiplicar-se. Eles vão para uma cidade no Egito chamada cidade de Gósen, não sabe da história, tá? E lá era uma terra farta. Eles foram para ali, para aquela cidade, como fazendeiros, boiadeiros, vamos usar esse termo aqui, que eles eram pastores, cuidavam de ovelhas, de gados, né? E assim começaram a multiplicar os egípcios. E a gente vai observar que quando eles saem do Egito, eles saem com aproximadamente aqui 600 mil homens, só homens, fora mulheres. Agora vamos pensar um pouco sobre as famílias antigamente. Quantas pessoas tinham a família antigamente? Alguém pode dar uma opinião aí? Se quiser ligar o microfone aí para falar. Vou tirar como exemplo aqui por parte As famílias eram grandes antigamente? Eram grandes. Por exemplo, sim ou não? a família Alguém do meu conheceu pai... família grande aí? Quantos filhos? Oi. Estão me ouvindo? Agora sim, né? Tá dando para me ouvir? Os dois. Seu pastor, Irlan também. As famílias antigamente eram grandes, né? Tinha 20 filhos, 11, 10.
Por exemplo, o caso da família de Jacó mesmo, seus descendentes, eram 12 filhos. Então, era muita gente naquela época. Aí, se a gente for observar, dizer 600 mil homens, fora mulheres e crianças, se a gente for observar e multiplicar aí, cada família tendo aí 6 pessoas, vai ter muita gente. Alguns dizem que tinha mais de 3 milhões de pessoas. 1 milhão de pessoas. Quando eles saíram do Egito, unindo tudo, homens e mulheres. Então, era muita gente. E eles se multiplicaram de uma forma assustadora por causa da promessa. A predição que Deus fizera da opressão também cumpriu-se em Êxodo capítulo 1, versículo 11, e em Gênesis 13, Gênesis 15, 13. Olha o que diz lá. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-lo-ão 400 anos. Espaço de tempo entre... Olha só, uma observação aqui importante. Então, eles passam 430 anos no Egito, certo? Só que há um espaço aí. A gente não vai dizer que eles ficaram o tempo todo no Egito sofrendo, tá? Isso não procede. Por quê? Porque entre a morte de José e o novo faraó que não conhecia José, segundo a nossa lição, dá um espaço aí de 220 anos. Então, nesse íntere aí, entre a morte de José e a sucessão do novo rei, eles não sofreram, não estavam em opressão, certo? É uma observação aí. Só que a predição de Deus aí era que eles passariam esses tempos, esses 400 anos, em opressão. Só que nós vamos observar que na época de José, quando ele foi colocado ali, constituído por Faraó como governador do Egito, o povo de Israel não sofria, não eram oprimidos. A escravatura não fazia parte ainda da vida deles, tá? É bom observar. Por quê? Porque nós vamos observar que eles estavam numa terra com o nome de Gósen, uma terra que era farta, uma terra produtiva. Lembrando que a terra do Egito era uma terra produtiva por causa do Nilo. O Nilo, as margens do Nilo, as terras do Egito eram fartas, tá? Eram terras que se plantava e dava muitas frutas, legumes, trigos, arroz e assim por diante. A gente vai aprender isso também no estudo histórico sobre a Mesopotâmia. Então, tudo isso aí, a gente vai observar que Israel começa a ser oprimido depois que José morre, passa-se 220 anos, tá? Aí é que Israel vai começar a sofrer quando o rei, porque o texto não fala qual era o nome de Faraó, que José conhecia, tá? A Bíblia não vai descrever o nome do Faraó que José conhecia, mas a gente vai ver depois na história que aqui a nossa lição vai falar do sucessor do Faraó que José conhecia, certo? Então, eles passam a sofrer, a serem oprimidos depois que o novo rei, como o texto mesmo vai dizer, no capítulo 1, verso 11, que o rei que assume
o reinado do Egito, novo faraó, não conhecia José. Isso, o que significa isso? Não conhecia José. Talvez os fatos, os feitos que José fez no Egito como governador, porque para os egípcios e até mesmo na cultura judaica, ser pastor era a pior profissão da época. Vocês vão observar isso. Davi, ele era pastor, mas ele era uma pessoa insignificante. Como pastor, ele era o último a se sentar na mesa. Era uma profissão terrível. E o povo de Israel, na época, eles eram pastores. E para os egípcios, ser pastor naquela época era uma raça imunda. Israel também, os hebreus também eram uma raça. Até hoje, pelos alemães, hoje já está mais modernizado, mas antigamente o povo de Israel era um povo ridicularizado, um povo que não tem valor. Até mesmo, se a gente for aplicar para nós hoje, nós somos um povo sem significado, um povo bitolado, um povo sem conhecimento, um povo que está perdendo tempo com negócio de religião, de crença. Então, o que aconteceu? Provavelmente os feitos, porque quando na cultura dos egípcios, tudo o que acontecia, eles notavam em pergaminhos. Era deixado armazenado os escritos. Provavelmente deram sumiço nos feitos que José fez. Tá? E talvez ninguém fez questão, por ser o povo hebreu, de proferir isso por Faraó, que sucedeu o Faraó antigo que conhecia o povo de Israel. E aí inicia-se esse lado de opressão, não pelo fato de ele não conhecer José, de não saber da história, mas também a Bíblia vai narrar que houve um tipo de ameaça. Nós vamos ver na Bíblia, eles observaram que os judeus eles estavam avançando muito, crescendo muito, né? E aí o que eles observaram? Qual a ideia deles? O que eles fizeram? Provavelmente fizeram uma reunião e observaram, estão se multiplicando, estão crescendo cada vez mais, nós temos que fazer um meio de fazer eles parar, achar um meio, perdão, de fazer eles parar. E aí começou a oprimir eles. Começou a oprimir, forçar os trabalhos deles, tá? E aí inicia esse sofrimento mais intensificado para o povo de Israel, para o povo dos judeus, né? Conhecido como Ibrins. E aí vem os Ibrins, os descendentes de Abraão. Amém? Olha só, aquilo que eu estava comentando com os irmãos, então, se nós observarmos aí, nós vamos ver que o povo, eles passaram a sofrer mesmo, eles sofreram de uma forma amargosa 210 anos, tá? Começou esse período de sofrimento mesmo que eles passaram, não foi 430, mas 210 anos sofrendo amargamente, tá? Até então, eles antes não sofriam, não eram impostos trabalhos forçados, até na gestão do faraó que conhecia José. Ok? Alguma dúvida? Tudo bacana aí? Tudo certo. Alguma pergunta em cima disso aí? Meu áudio está funcionando? Outra observação. Olha só, o faraó que não conhecera José, provavelmente foi Tutimose. Eu acredito que a leitura seja essa, o Tutimosé, né? Que daí, só para você observar, o nome de Moisés já vem desse nome aí também, viu, irmãos? Tutimosé, tá? Que no original é Moshe, né? O nome de Moisés é Moshe. Então, de Jesus vai ser o quê?
o Exu, né? O Rilan sempre posta, né, o Exu aí, Messias, né? Assim por diante. Então, o faraó que não conhecia José, provavelmente o nome dele tenha sido isso aí, Tutmosé. Tá? Agora, o antes, que era amigo de José, que abençoou o povo de Deus, provavelmente era o pai desse faraó que começou a oprimir. Parece que há uma contradição. Se era o pai, será que ele não ficou sabendo, não fez parte? A história não revela isso, mas provavelmente seja o filho, porque a gestão passava de pai para filho, e assim por diante. O faraó do êxodo, ou seja, o faraó da saída, da libertação do povo, na época que o povo foi liberto, provavelmente tem esse nome aqui como Amenhotep. Alguns chamam Amenhotep, mas aqui está Amenhotep. Seria, vamos dizer assim, um irmão de adoção, vamos dizer assim. Moisés foi irmão de adoção desse Amenhotep aqui. Eram dois príncipes, né? A história tem um seriado também, não sei se já assistiram, eu já assisti ele, e ele explica bem também isso aqui. Então ele vai também explicar sobre algumas partes desse seriado, essa novela, né? Amenhotep, que provavelmente Moisés cresceu junto com ele, tá? Quando foi adotado. Amém? Adotado pela filha de Faraó, né? Assim? Então vamos lá. Alguma dúvida? Vocês já leram umas 5 vezes já, não já? Não? Eu vou se deter um pouco no livro de Êxodo hoje, que na aula vai ser presencial, né, Guto? Aí a gente vai pegar os 3 livros, que é o Levítico, Número e Deuteronômio, e a gente vai se aprofundar um pouco mais, principalmente no livro de Levítico, que é o mais complexo. Tá? A última e aula... aí, por que isso? Porque o livro de Deuteronômio, ele é apenas uma repetição de números. Tá? É Moisés praticamente recontando a história, tá, do que aconteceu com o povo de Israel depois do Êxodo. Tá certo? Então, o tempo que o povo ficou ali no Egito foi de 430 anos. Mas não foi esse tempo todo que eles ficaram sofrendo. Provavelmente eles sofreram de uma forma mais intensificada 210 anos. Tá? E aí, eles foram clamar. É porque assim, não sei se vocês já prestaram atenção, que a gente só vai buscar Deus quando o negócio fica apertado, não é assim? Quando o negócio aperta, quando a gente vê que tudo vai desandar, aí a gente vai buscar Deus. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Abra a Bíblia de vocês aí em Êxodo. Êxodo. O senhor está ouvindo aí, pastor? Pastor Linoberto? Acho que ele não está ouvindo não, Guto. Acho que ele estava com fone, né? Aí ele tirou o fone. Êxodo capítulo 2. Eu percebi aí que ele não está ouvindo. Acho que ele tirou o fone, né? Esqueceu de colocar e tá falando aí. Êxodo capítulo de número 2, versículo 23. Quem Pastor, pode ler aí para nós? Pastor Linoberto, o senhor está ouvindo, não?
Pastor, Êxodo 2, 23. lê aí, Islão, vê se ele vai escutar. Quem pode ler aí? Ele não está ouvindo, não. Qual é o livro? Tem que falar com ele aí. Pastor Lindomberto. Qual é o livro, amado? É Êxodo Tá 2. dando pra ouvir? Êxodo Senhor. 2, 23. Mas, 2, senhor, 23. Eu estou ouvindo agora, Tô o ouvindo. irmão Islã. Ah, você está ouvindo agora, pastor Lindoberto? Estou ouvindo. Ah, beleza. Vai ler, irmão Guto? O Ivanildo. É 2, 23, né? Isso, Êxodo 2, 23. isso. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E clamaram, assim o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Versículo 24. E ouviu Até o Deus 25. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Amém? Amém. Veja, vamos observar algo aí que esse faraó aí que estava oprimindo, ele vem a falecer, e com isso o povo de Israel, eles tiveram tipo que, vamos dizer assim, um alívio, mas apesar de todo esse alívio do que aconteceu, porque o faraó que estava oprimindo, como nós vimos aqui, a história vai chamar ele de Tutmose, ele morre, o Israel suspira, né? Tem aquele alívio, e através disso eles vão buscar a Deus, vão clamar a Deus, e através desse clamor, Deus chega até onde Deus está, e aí Deus agora vai enviar um libertador que já era prometido, né? E essa promessa foi feita a José, tá? O próprio José, ele profetiza esse libertador, né? Esse libertador, Estevão vai falar no capítulo de número 7, que é um profeta semelhante a Cristo, chamado Moisés, né? Aqui eu pego até um gancho para falar sobre... deixa eu me recordar aqui. Os Mormons, eles pegam essa profecia aí de Atos, capítulo 7, ele diz que esse libertador seria Joseph Smith, né? Não sei se vocês já ouviram, leram sobre isso. Uma vez eles vieram aqui em casa e eu recebi eles, a gente conversou e tudo, eles começaram a falar. Bananinha frita. Manda aqui, depois. 3609, o endereço. Então, Islã, ele diz que é José Smith, mas na verdade essa profecia se refere a Jesus, né? A Jesus que viria, Moisés, Jesus, né? E aí, o povo de Israel, eles alcançam da parte de Deus o cumprimento dessa promessa através do clamor. Então, tem que haver o clamor. Muitas vezes deixamos para clamar só quando tudo está complicado, ou quando não tem mais jeito. É muito perigoso, porque o livramento de uma tentação pode estar no período de oração que a gente tira, tá? Por exemplo, quando Jesus chamou os discípulos a orar, os 3, e eles não oraram, Jesus chegou e falou para Pedro, olha, na verdade,
O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E o meio pelo qual Pedro negou Jesus foi justamente, primeiro, porque ele não tinha sido ainda batizado com o Espírito Santo, segundo, pelo Espírito Santo, perdão, e segundo, não tinha base de oração na vida dele. Então, vamos voltar para cá. E aí, Deus ouve o clamor, e aí vem, né, meus irmãos, Moisés, ele surge, ele nasce, ele aparece. Amém? Vamos para a parte B aqui. Nascimento de Moisés. Nascimento de Moisés, nós vamos ver na página 63. Alguma dúvida aí? Não, né? Vocês já leram bastante? Tudo ok aqui sobre o nascimento de Moisés? O pai de Moisés, como é que se chamava o pai de Moisés? Arão. Arão, né? Arão. É, porque eu estava falando Arão. Arão. É Arão ou Arão, Ilan? Anrão. Arão. Não, é Anrão, seria porque dois R. o R, ele é acompanhado de uma consoante, né? N. Então, aí, Anrão. Aí Meu usa-se Desculpa aí. o tom nasal. Isso, tom nasal. Então, irmã, o Ilan está certo, viu? Amém. Quem sou eu para Tá? discutir? Então, a gente vai usar o termo Anrão aí, Amém. de acordo com as regras da língua portuguesa. E sua mãe, a mãe de Moisés, chamava-se Joquebede, né? Então, a gente que sabe da história, Moisés, ele nasce, ele é guardado durante 3 meses. A história vai revelar que o rei, ele observa que o povo de Israel estava se multiplicando. Tá? Então, o que ele entendia? Que os homens, eles eram ameaça para a nação egípcia. Então, como estava crescendo, estava se multiplicando, eles planejam, como já foi dito, meio para parar, para fazer com que o crescimento, a natalidade do povo ali, o crescimento natalício do povo, a taxa de natalidade venha a se baixar, não crescer mais. E aí, o que eles fazem? Ele dá um decreto para matar as crianças de 2 anos para baixo. Infanticídio, aí já entra infanticídio, né, que a gente vai ver aqui, a morte de crianças, jogado no Nilo, para os crocodilos devorarem, isso tudo meio para parar o crescimento da nação de Israel. Só que não tinha como parar, era uma promessa de Deus, a multiplicação do povo. Ok? Nossa aula vai ter que hora hoje, Guto? Meia-noite. Até a hora que o professor dizia amém, porque ia ter o curso lá, né, da PAI, mas foi adiado para uma próxima aula futura. Ah, tá ok, então. Então vamos, mas o próximo, eu acredito não é que a PAI, é a PEC. A PEC, desculpa aí. Aí eu acredito que esse próximo mês já vai dar para ter mais matriculado nesse curso aí, que vai ser uma benção. Amém, em nome de Jesus. Vai ter bastante mesmo. Nós estamos mais ou menos aí, da PEC, né? Sim. Isso. Então vamos avançar. Moisés, ele nasce, esse decreto foi estabelecido por Faraó para matar as crianças do sexo masculino, perdão, deu um nó aqui na língua, enrolou aqui, tá igual Moisés, ficando gago. Isso, aí o que aconteceu? Moisés cresce,
e não tinha como mais guardar, mais esconder, né? Então, a mãe de Moisés, junto com seu pai, faz um cesto, calafeta todo o cesto, e aí, para salvar a criança, coloca na margem do Nilo, e a filha de Faraó estava tomando banho, né? Se lavando, algumas traduções dizem, ela acha a criança dentro do cesto, provavelmente chorando, e aí leva para o palácio. Leva para o palácio lá. Moisés, a Bíblia vai descrever que Moisés ele se torna um príncipe, né? Que provavelmente seria o futuro faraó. E a Bíblia diz que ele cresce na ciência egípcia. Provavelmente ele tinha mais de 3 faculdades, Moisés, preparado, né? Um homem culto, um homem letrado, um homem que tinha um conhecimento muito grande, porque na época, para saber ler era muito difícil, aprender a ler, escrever, não era fácil como hoje. Então Moisés ele cresceu num ambiente já, lembrando que o egípcio era o país desenvolvido, era o mais desenvolvido da época, tá? Hoje nós temos uma potência, o país mais poderoso do mundo é os Estados Unidos. Da época era o Egito. Era o Egito. Então, a tecnologia, em termos de tecnologia, era o Egito na época da escrita, quem dominava era os egípcios. Então, Moisés cresce nesse ambiente aí, Mas e também... Até hoje, a tecnologia dos Estados Unidos é grande, mas o conhecimento é Israel, não tem jeito. Tanto que a melhor medicina do planeta é de Israel. Pois é, em termos de guerra, essas coisas, né? Estados Unidos comanda e tudo, mas Israel, a gente sabe que Israel está no coração do mundo, né? Então vamos... Tanto que a medicina, algumas artes, tudo é herança dessa época, Egito, essas coisas aí. Isso, tudo isso aí. Então vamos lá. Então ele vai para o Egito e lá ele cresce, né? Cresce em conhecimento, cresce, e alguns vai dizer também que além de ele ser o futuro faraó, ele também era um guerreiro. Tá? Ele era um guerreiro, tá? Um soldado egípcio ali. E aí a própria filha de Faraó, ela dá o nome de Moisés, que vem do avô, que vem dos anteriores, dos antepassados, né? E aí o nome significa o quê? Tirado das águas, né? Isso faz referência ao Nilo, que ele estava nas águas do Nilo e foi tirado de lá. Aí aqui na parte B, temos o zelo precipitado de Moisés, que os irmãos já leram aí, que ele matou um egípcio. Ele matou um egípcio, e aí ele foi depois querer revelar isso, e os próprios hebreus ignoraram isso como líder. Não, você está querendo ser chefe sobre nós, querendo apaziguar a briga, sendo que você matou um egípcio ontem, vamos dizer assim, e aí isso trouxe temor para Moisés, e Moisés agora, ele foge, porque isso cai no ouvido de Faraó, e Faraó agora quer matar, né, o próprio Moisés, que cresceram junto ali. Tá? Então, esse egípcio aqui, esse Faraó, perdão, o nome dele, como nós vimos aqui na nossa revista, se trata de Aminotep, é o que perseguiu Moisés depois. E Moisés vai para onde? Moisés, ele foge, vai para o Egito. Ele passa quanto tempo? Vai para o deserto, de Midian. Quanto tempo ele passa lá? 40 anos. Aí ele habita, né, vai para a região
ali de Midian, onde quem toma de conta é os medianitas. Lá Deus estava no controle de todas as coisas. Então ele é acolhido por Jetro, que futuramente depois se torna sogro de Moisés, né? Casa com uma de suas filhas, e ali aprende o ofício de pastor. Mas nesse intervalo todo aí, era tudo um trabalhar de Deus. A gente que tem a gente que, vamos dizer assim, que tem, né, um chamado de Deus, por mais que a gente não queira, eu sei que a Bíblia fala do livre-arbítrio, mas eu penso que o livre-arbítrio, depois que a gente aceita Jesus, a gente não tem mais aquele direito, né, de escolher, depois que a gente se entrega para Deus, que o apóstolo Paulo diz assim, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Então, o apóstolo Paulo está querendo dizer, eu não faço mais minha vontade. Até tenho o direito de escolher, mas eu não posso mais fazer a minha vontade. E então, quando a gente reluta, Deus cria situação para a gente voltar e entrar no prumo, no centro da sua vontade. Amém? Amém, pastor. Moisés, ele agora... Olha só, Moisés permaneceu ali por 40 anos, onde Deus o preparou para a sua futura tarefa, na mesma região, o deserto do Sinai. Deus fez uma obra grandiosa na vida de Moisés no deserto, depois retornou para o Egito. Moisés já era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Então, Moisés sai do Egito com 40 anos, vamos dizer assim, ele passa mais 40 no deserto. Se fosse hoje da idade de 80 anos, nós, dava para fazer alguma coisa? Dava para ficar jogando em casa, deitado, em cima de uma cama ou numa cadeira. A Bíblia fala de 80 anos, quem chegar a 80 anos já é canseira e enfado, né? Verdade. No Salmo 90, verso 10, a duração da nossa vida é de 70 anos. Passou disso, canseira e enfado. Na época de Moisés, a vida ia até 140, 120, né? Agora foi reduzida para 70, mas no milênio, quando nós tiver, né, eu acredito que a gente não vai estar nesse período aí, senão ia se contradizer agora com a lição que eu dei, mas a pessoa que estiver no milênio, com 100 anos é jovem ainda. 100 anos é jovem. Então, a idade máxima será voltada, vamos dizer assim, novamente, virar novamente 1000 anos aí com Cristo. Né, irmã Ivanildo? Tem alguma pergunta, irmã Ivanildo? O senhor está quieto aí? Só em respeito do povo cativo, irmão. O senhor pode me responder. Está me ouvindo? Estou, pode falar. Esse povo cativo era só Israel mesmo? Ou tinha outros povos cativos também? Não, era só os descendentes de Abraão. Que eram cativos. Isso, só é o povo hebreu. Então os egípcios, no caso, eles pegavam só os hebreus mesmo. Foi hebreu, eles pegavam. Só eram os hebreus. Tá? Então, eles estavam... Quando se usa o termo cativo, a gente só vai observar esse povo sendo cativo, preso, vamos dizer assim, que não podia sair, depois que José morre, e depois que surge um novo faraó. Aí é que vai começar a opressão. Enquanto isso, antes disso, eles viviam normal na terra do Egito. Só que eles viviam devendo já, né?
Porque isso aí veio do tempo de José, quando acabou o dinheiro para comprar alimento, eles não tinham mais com o que pagar, passaram a pagar com o serviço que iriam fazer. Não foi assim? E É, foi tão... Sim, pode continuar. no caso aí, por exemplo, eles saem de Canaã. Por que eles saem de Canaã? Porque em Canaã teve uma crise. É assim? Uma Isso. crise financeira. Não tinha pão. Isso, aonde tinha pão só? Só no Onde tinha Egito. alimento? Só no Só no Egito. Egito. Por quê? Porque José já estava no Egito organizando tudo para Isso. que, através do Egito, as outras nações que tivessem necessidade de alimento, alimentício, o básico, viesse conseguir sobreviver através do Egito. Ou seja, eles compravam, eles faziam troca, eles se vendiam como escravos só pelo alimento. Mas não é o caso, não é o caso de Israel, tá? Não é o caso de Israel. Israel foi para o Egito porque Faraó permitiu que José trouxesse os seus familiares para o Egito, sabendo que em Canaã não tinha pão, tá? Não tinha pão. Outra observação importante: nem os irmãos de José, nem o pai sabia quem era o governador. Verdade. Tá? Então, eles foram lá, certo? E José conheceu que eram seus irmãos. E começou a abençoar eles sem eles saberem, perdão. Entendeu? Então, quando eles vêm para o Egito, que José se revela para eles ali que ele era José, e pergunta se o pai dele, Jacó, era vivo, manda trazer todos os seus familiares, que eram compostos de 75 pessoas. E aí José vai até Faraó, pede a permissão, Faraó permite ele trazer os seus familiares, e daquele momento para frente eles passam a morar no Egito, não na capital, mas numa cidade do Egito chamada Gósen. E lá eles ficam como pastores. Lógico que eles tinham que pagar pelos seus alimentos, que eles tinham que trabalhar também para comprar seus alimentos. Só que não era restringido com as outras nações. José estava cuidando deles ali. Entendeu? E eles eram trabalhadores, eles trabalhavam no campo. Trabalhavam para o povo, o Egito trabalhava, mas não como escravo. A escravidão, a opressão só aconteceu depois que José morre, 220 anos depois que ele morre, e que inicia-se, que nasce um novo faraó, que sobe ao trono, aí que começa a perseguição. Deu para entender? Deu sim. Deu para entender? Então vamos avançar. A fuga de Moisés nós já vimos, né? Casamento de Moisés, casa com Zípora, Israel redimido. Vamos lá. Página 65. A chamada e a comissão de Moisés. Quando Moisés ele foi chamado, meus irmãos, ele estava em uma das partes do Monte Horebe, ou chamado de Monte Sinai. Esse monte não é apenas uma montanha alta, não, ela, vamos dizer assim, que é uma cordilheira, é várias montanhas em uma só. Tá? É uma extensão de montanhas, o Monte Sinai. E Moisés estava em determinado local, quando Deus aparece para ele em uma sarça. Em uma sarça. O interessante é que a sarça, ela queimava, via-se o fogo na sarça,
mas ela não era consumida, como vocês viram aí, vocês leram, capítulo 3, né, está falando sobre isso aí. E isso simbolizava aqui, segundo a nossa lição, cadê aqui o simbolismo? O fogo na sarça simbolizava a presença e a santidade purificadora de Deus. Como a sarça ardia sem consumir-se, assim Israel não foi consumido no fogo da aflição. Olha, tudo isso aqui era ilustração. Por que Israel não foi destruído? Ao passar pela aflição. O apóstolo Paulo diz que nenhuma luta vem sobre nós que a gente não possa suportar. Ela só vem a luta na medida certa, na capacidade de cada um. Isso a gente vai observar que